Fala galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Muito prazer aí, sejam todos bem-vindos. Professor Rômulo Matias. Vamos corrigir neste momento o simulado, o primeiro simulado, aliás, de linguagens do oficial bombeiro, né? Simulado este ligado aí à prova da UERJ, o exame de qualificação. Beleza? Então, simulados em mãos, vamos nessa. Texto 1. A morte e a morte de Quincas Berro d'Água. Até hoje permanece certa confusão em torno da morte de Quincas Berro d'Água. Dúvidas por explicar, detalhes absurdos, contradições no depoimento das testemunhas, lacunas diversas. Não há clareza sobre hora, local e frase derradeira. A família, apoiada por vizinhos e conhecidos, mantém-se intransigente na versão da tranquila morte matinal, sem testemunhas, sem aparato, sem frase, acontecida quase 20 horas antes daquela outra propalada e comentada morte na agonia da noite, quando a lua se desfez sobre o mar e aconteceram mistérios na orla do Cais da Bahia. Presenciado, no entanto, por testemunhas idôneas, largamente falada nas ladeiras e becos escusos, a frase final, repetida de boca em boca, representou, na opinião daquela gente, mais que uma simples despedida do mundo, um testemunho profético, mensagem de profundo conteúdo, como escreveria um jovem autor de nosso tempo. A família do morto, sua respeitável filha e seu formalizado genro, funcionário público, de promissora carreira. Tia Marocas e seu irmão mais moço, comerciante com modesto crédito no banco, afirma não passar toda a história de grossa intrugice, invenção de bêbados, inveterados, patifes à margem da lei e da sociedade, velhacos cuja paisagem deveria ser as grades da cadeia e não a liberdade das ruas, o porto da Bahia, as praias de areia branca, a noite imensa. Cometendo uma injustiça, atribui a esses amigos de Quincas toda a responsabilidade da malfadada existência por ele vivida nos últimos anos, quando se tornara inocente das crianças para as quais o avô Joaquim, de saudosa memória, morrera há muito tempo, decentemente, cercado da estima e do respeito de todos. O que nos leva a constatar ter havido uma primeira morte, se não física, pelo menos moral, datada de anos antes, somando um total de 3, fazendo que Quincas, um recordista da morte, um campeão do falecimento, dando-nos o direito de pensar, terem sido os acontecimentos posteriores, a partir do atestado de óbito até seu mergulho no mar, uma farsa montada por ele com o intuito de, mais uma vez, atazanar a vida dos parentes, desgostar-lhes a existência, mergulhando-os na vergonha e nas murmurações da rua. Não sei se esse mistério da morte, ou das sucessivas mortes de Quincas Berro d'Água, pode ser completamente decifrado, mas eu tentarei, como ele próprio aconselhava, pois o importante é tentar, mesmo o impossível. Bom, temos aí um fragmento, então, de um romance, temos aí a constatação na fonte, o autor, na autoria de Jorge Amado. Em relação a esse fragmento de romance, né, cuja tipologia textual é a narração, temos questões direcionadas à leitura deste texto. Então vamos à primeira questão. Enunciado. O narrador do texto faz referência a duas versões sobre as circunstâncias da morte de Quincas Berro d'Água. A versão da família e a dos amigos. Bom, então o próprio enunciado, ele acaba, de certa forma, interpretando, né, ou construindo uma análise de parte, né, desse fragmento de texto aí. Pergunta-se, com base nas informações presentes no texto, essas duas versões podem ser caracterizadas como? Bom, questão de interpretação de texto, como eu costumo falar, o texto é seu maior aliado, o texto é o seu maior amigo. Então é uma questão de inferência textual, basta você recorrer ao texto para você perceber qual é a alternativa correta. Então, em relação a essas duas versões aí da morte, né, elas podem ser caracterizadas como C de Charlie. Então, são, na verdade, mortes divergentes. Tudo bem? Letra C de Charlie.
Então, se você voltar ao texto, você encontra aí a divergência em relação às caracterizações dessas mortes. Questão de número 2, enunciado. O relato de opiniões é um dos recursos utilizados na apresentação de versões acerca de um mesmo acontecimento. Um relato de opinião relacionado à morte de Quincas Berro d'Água é apresentado pela narradora em... Bom, então no enunciado relaciona o que é um relato de opiniões, tudo bem? E direciona que um relato de opinião, ele acaba estando relacionado à morte, né, da personagem aí, Quincas Berro d'Água. E como que esse relato de opinião, ele acaba sendo apresentado pelo narrador? Então, eles querem saber isso, né? A questão quer saber isso. Como é que esse relato de opinião acaba sendo apresentado pelo narrador? Quer dizer, ele acaba sendo apresentado pelo narrador de acordo com a leitura do texto. Mais uma vez, o texto é seu maior aliado, você recorrendo ao texto, você percebe aí que a resposta correta está na letra B de Bravo. Então, de acordo com o texto, um relato de opinião relacionado à morte de Quincas Berro d'Água é apresentado pelo narrador quando ele afirma não passar toda a história de grossa intrugice. Tudo bem? Beleza? B de Bravo. Bom, questão de número 3, pessoal. Atribui a esses amigos de Quincas toda a responsabilidade de malfadada existência por ele vivida nos últimos anos. Bom, então isso aí é um fragmento do texto, né, que foi extraído na questão. Pergunta-se, considerando o conteúdo deste enunciado, no caso do fragmento do texto que foi extraído, o fragmento sublinhado tem a função de... Que fragmento sublinhado é este? Cometendo uma injustiça. Então, de acordo com o conteúdo deste enunciado, esse fragmento aí que está sublinhado tem a função de acordo com a leitura do texto, a de alfa, né? Expressar um ponto de vista do narrador. O que é um ponto de vista? Ponto de vista é uma opinião. Embora você tenha um texto narrativo, você pode encontrar uma outra modalidade discursiva dentro do texto, um outro modo de escrever. Então, por mais que você tenha uma narração, mescla-se a narração, defesa de opinião, apresentação de opinião, tudo bem? Então, por isso que você tem, neste fragmento sublinhado aí, a expressão de um ponto de vista que acaba sendo enunciado pelo próprio narrador. Tá legal? Então, A de alfa. Próxima questão, de número 4. A família do morto, sua respeitável filha e seu formalizado genro, funcionário público de promissora carreira, tia Marocas e seu irmão mais moço, comerciante com modesto crédito no banco. Então, esse é um fragmento do texto que foi extraído na questão, certo? Em relação à expressão a família do morto, o trecho entre travessões, isto é, sua respeitável filha e seu formalizado genro, funcionário público de promissora carreira, tia Marocas e seu irmão mais moço, comerciante com modesto crédito no banco. Então, o trecho, né, percebido entre travessões, tem o objetivo principal de apresentar normalmente você utiliza travessões dentro de um texto, né, sobretudo dentro de um texto que tem essa qualidade aí, para especificar uma ideia, tudo bem? Então, se a gente relacionar o que foi projetado entre travessões em relação àquilo que foi mencionado anteriormente, em relação à expressão a família do morto, a gente nota uma especificação da família do morto, certo? Então, o gabarito aponta para a letra C de Charlie, especificação de ideia, certo? Próxima questão, questão de número 5. Mais uma vez temos aí um fragmento que foi extraído do texto, olha lá. O que nos leva a constatar ter havido uma primeira morte? Fragmento esse encontrado na linha 20 do texto. Pergunta-se, na sequência da narrativa, este trecho expressa a seguinte circunstância
em relação aos fatos que o antecedem. Bom, então, esse fragmento aí, o que nos leva a constatar ter havido uma primeira morte, ele acaba apresentando uma noção circunstancial. Então eu posso ter no texto palavras, expressões ou até mesmo ideia que acabam apresentando noções circunstanciais, como por exemplo causa, consequência, conformidade, tempo. Se a gente for relacionar esse fragmento destacado com aquilo que foi mencionado anteriormente a ele, a gente chega à percepção de que, na verdade, esse fragmento de texto extraído aí, ele apresenta a circunstância de conclusão, sobretudo pelo operador o que, né? Esse operador o que, ele em relação à projeção de ideias, ele acaba construindo uma relação de conclusão, tá legal? Então, letra C, de conclusão. Questão de número 6. Fragmento do texto extraído. Mergulhando hoje na vergonha, lá na linha 25. Bom, vamos à questão. No trecho acima, uma das palavras está em sentido figurado. Quer dizer, uma palavra que está no sentido figurado é uma palavra que encontra-se em sua forma conotativa, isto é, sentido abstrato, né? Sua interpretação não se relaciona unicamente com seu significado literal, isto é, aquilo que a gente encontra no dicionário, né? Ao significado real da palavra. Esse sentido é decorrente do emprego da seguinte figura de linguagem. Bom, então quando a gente tende a interpretar o fragmento mergulhando hoje na vergonha, né? Se a gente for relacionar essa ideia para a nossa vida, para uma realidade, a gente percebe que isso não condiz com a realidade, né? Porque ninguém pode mergulhar uma outra pessoa, melhor dizendo, na vergonha. Isso é impossível, isso não existe dentro do real. Então a gente percebe que, na verdade, é uma ideia que remonta a uma abstração, é uma ideia que remonta a uma noção figurada. Então, na verdade, o narrador, o autor, né, ao compor esse enunciado, ele acaba associando ideias. E essa associação de ideias acaba construindo o que a gente chama de metáfora, tá bom? Então a gente encontra a metáfora lá na letra D de delta, tudo bem? Então isso daí é uma expressão metafórica. Questão de número 7, fragmento do texto. Dúvidas por explicar, detalhes absurdos. A gente conta lá na linha 1, 2. As vírgulas no fragmento acima separam expressões que estão sendo enumeradas. Então ele explica, né, no enunciado, que as vírgulas aí acabam separando expressões que acabam construindo uma enumeração. Pois bem, outro exemplo em que o uso da vírgula, melhor dizendo, em que o uso de vírgulas tem essa mesma função, isto é, de separar expressões que estão sendo enumeradas, a gente encontra na alternativa B de Bravo. Olha lá, a liberdade das ruas, o porto da Bahia. Então essa vírgula aí, ela acaba construindo uma enumeração de ideias. Show de bola? Então B de Bravo é a alternativa correta da questão 7. Bom, próximo texto agora do nosso simulado é o texto 2. E o título, A Responsabilidade Social da Mídia. Então vamos à leitura. Em 1942, como resposta a uma onda crescente de críticas à imprensa, foi criada nos Estados Unidos uma comissão com o objetivo de definir quais eram as funções da mídia na sociedade. Diante da formação das grandes redes de radiodifusão, tornara-se impossível sustentar a ideia de a liberdade de expressão ser exercida em igualdade de condições pelos cidadãos. A saída foi a criação da teoria da responsabilidade social da imprensa. A responsabilidade social se baseia na crença de que qualquer um que goze de liberdade tem certas obrigações com a sociedade. Na sua aplicação à mídia, é uma evolução de outra teoria da imprensa que não tinha como referência a garantia de um fluxo de informação em nome do interesse público.
A teoria da responsabilidade social, ao contrário, aceita que a mídia deve servir ao sistema econômico e buscar a obtenção do lucro, mas subordina essas funções à promoção do processo democrático e à informação do público. O público tem o direito de saber. Para responder às críticas que a imprensa recebia, a comissão criada resumiu as exigências que os meios de comunicação teriam de cumprir em 5 pontos principais. Primeiro ponto, separar notícias de opiniões. Segundo, promover o intercâmbio de comentários e críticas. Terceiro, retratar a imagem dos vários grupos sociais. Quarto, assumir um papel educativo. Quinto, distribuir o maior número de informações possível. Esses 5 pontos se tornariam a origem dos critérios profissionais do chamado bom jornalismo. Objetividade, exatidão, isenção, diversidade de opiniões, interesse público, adotado nos Estados Unidos e escrito nos manuais de redação de boa parte dos jornais brasileiros. Analistas norte-americanos consideram que essa comissão talvez tenha sido a responsável por uma mudança fundamental de modelo no jornalismo, da liberdade de imprensa para a responsabilidade da imprensa. Teria essa mudança de modelo de fato ocorrido? No Brasil, certamente. Os empresários de mídia continuam a defender seus interesses. As recomendações da comissão, se adotadas pelos grupos de mídia brasileiros, representariam um avanço importante. Para nós, a teoria da responsabilidade social da imprensa permanece atual, mesmo tantas décadas depois. Bom, então, para esse texto aí foram relacionadas 3 questões, tudo bem? As questões de números 8, 9 e 10. Então vamos à questão 8. O texto faz referência à criação de uma comissão na década de 1940 nos Estados Unidos, com o objetivo de definir as funções da mídia na sociedade. Então a questão inicialmente acaba analisando o texto de uma maneira geral, apresentando aí o assunto principal dele. Considerando o trabalho desenvolvido por essa comissão, a mídia deveria orientar-se principalmente pelo seguinte fator. Mais uma vez, é uma questão de inferência textual. O seu texto é o seu maior aliado, o seu maior amigo. Então, é uma questão para você recorrer ao texto, né? Então, se a gente perceber qual seria aí a orientação principal, né, que a mídia deveria estar pautada, a gente percebe que é a letra A de alfa, né, que é o interesse público. E isso a gente conta no texto, tudo bem? Então, A de alfa, interesse público. Questão 9. O autor organiza suas ideias em parágrafos. Obviamente, né, isso aqui é um texto em prosa. Todo texto em prosa é aquele construído à base de parágrafos, certo? O autor, organiza suas ideias em parágrafos, valendo-se de diferentes recursos. A definição e a comparação são recursos utilizados no seguinte parágrafo. Bom, então, fala-se que o autor organiza suas ideias em parágrafos, valendo-se de diferentes recursos. Tá legal? E ele fala o seguinte, que a definição e a comparação são recursos que foram utilizados no texto. Em qual parágrafo? Bom, se a gente voltar ao texto aí, a gente percebe que a definição e a comparação foram recursos utilizados, na verdade, no segundo parágrafo, né? B de bravo. Olha lá, ó. Vamos voltar ao segundo parágrafo do texto. A responsabilidade social se baseia na crença de que qualquer um goza de liberdade, tem certas obrigações com a sociedade. Isso é uma definição, concorda comigo? Né? E aí agora a gente tem que encontrar a comparação. Na sua aplicação, a mídia é uma evolução de outra teoria da imprensa que não tinha como referência a garantia de um fluxo de informação em nome do interesse público. A teoria da responsabilidade social, ao contrário. Ao contrário. Então ele está comparando um fator em relação ao outro, certo? Então temos definição e junto à definição a comparação. B de bravo. Questão 10. Fragmento do texto. As recomendações da comissão, se adotadas pelos grupos de mídia brasileiros, a gente encontra esse fragmento do texto aí, né, nas linhas 23 e 24. A palavra se, que no texto funciona como um conector, uma conjunção, pode ser substituída mantendo-se o sentido original do enunciado por. Então vamos voltar ao fragmento. As recomendações da comissão
vírgula, C, adotadas pelos grupos de mídia brasileiros. Então vamos lá, aquele bizu que você gosta, né? Conjunção é uma palavra que normalmente liga palavras, termos e também orações. No caso aí, a ser, a palavrinha ser, é uma conjunção que está ligando a segunda oração que ela está introduzindo à primeira oração. Tá legal? Para efeitos de interpretação, a gente fala que essa palavrinha aí está conectando e ligando ideias. Tudo bem? Então, antes da vírgula, você tem uma ideia e após a vírgula, você tem outra ideia. Então, ela está conectando ideias. A partir do momento em que essa palavra conecta ideias, ela acaba construindo relações de sentido, relações semânticas. Pois bem, se você soubesse o valor semântico construído pelo esse conector C nesse contexto aí, você iria perceber que ele seria substituível pela palavra caso. Ou seja, a palavra ser, assim como a palavra caso, que é a resposta da questão, constroem o mesmo valor, constrói a relação de condição, certo? Então, D de delta. Conforme é uma conjunção conformativa, embora é uma conjunção concessiva, então é uma conjunção conclusiva. Tá legal? Beleza? Então, caso, assim como a palavra ser, é uma conjunção condicional. Ambas constroem a relação de condição. Então, questão 10, D de delta, caso. Bom, vamos agora ao texto 3. É o próximo texto aí encontrado no nosso simulado, certo? Texto 3, Esperanças é o título. Apesar de 4 bilhões de pessoas viverem na pobreza, entre os 6 bilhões de habitantes da Terra, as pessoas simples continuam a acreditar no futuro melhor. Não importa se esse sentimento brota da emoção, da fé ou da esperança. O importante é ressaltar que a crise de uma concepção científica do mundo abre agora a perspectiva de que os caminhos da história não sejam apenas aqueles previstos pelas largas avenidas das ideologias modernas. Os atalhos são hoje as vias principais, como o demonstram o Fórum Social de Porto Alegre e a força das mobilizações contra o atual modelo de globalização, assim como o aparente perfil caótico da natureza, ganha um sentido evolutivo e coerente na esfera biológica. Do mesmo modo, haveria um nível que o Evangelho denomina amor, em que as relações humanas tomam a direção da esperança. É verdade que, com o Muro de Berlim, ruiu quase tudo aquilo que sinalizava um futuro sem opressores e oprimidos. Agora, as leis do mercado importam mais do que as leis da ética. Mas e a pobreza de 2/3 da humanidade? O que significa falar em liberdade quando não se tem acesso a um prato de comida? Esta é a grande contradição da atual conjuntura. Nunca houve tanta liberdade para tantos famintos. Mesmo os povos que, no decorrer das últimas décadas, não conheceram a pobreza e o desemprego, agora se deparam com esses flagelos, como ocorre nos países do leste europeu. A ironia é que hoje aqueles povos são livres para escolher seus governantes, podem circular por suas fronteiras e manifestar suas discordâncias em público, mas lhes é negado o direito de escolher um sistema social que não assegure a reprodução do capital privado. Bom, então, como podemos perceber aí na fonte do texto, né, ele foi veiculado no jornal O Dia, na data de 19/8/2001. Pois bem, vamos às questões. Questão de número 11, daí um fragmento extraído do texto. Nunca houve tanta liberdade para tantos famintos. No trecho destacado, o autor questiona o valor. Bom, então, conforme eu havia falado anteriormente, que o seu maior aliado dentro da interpretação do texto é o próprio texto, né? Então, deste fragmento extraído da leitura do texto, compreende-se que, a partir do momento em que o autor relaciona a liberdade dentro do contexto do texto, a gente percebe que o vocábulo liberdade ele está relacionado dentro do texto ao fator da democracia, né? Então, a gente encontra aí como gabarito alternativa letra B de Bravo. Beleza? Próxima questão.
questão de número 12. Segundo o autor do texto acima, o grande paradoxo do mundo atual seria, paradoxo, contradição. Dentro de todo paradoxo, dentro de toda contradição, dentro de toda ideia contraditória, a gente percebe sempre a construção de um fator paradoxal, de uma ideia paradoxal, o uso de antítese. Então, antítese de respeito à oposição de termos. Termos que não correspondem dentro de um mesmo campo semântico de sentido, né? Então, segundo a leitura do texto, né, inclusive para o próprio autor, existe um grande paradoxo que remonta ao mundo atual. E esse paradoxo ele é remontado num par oposto de palavras, liberdade e fome, né? Então a gente percebe que são palavras com um sentido completamente oposto, tudo bem? Fora que liberdade e fome são fatores relacionados dentro do texto ao processo de democracia. Tranquilo? Bom, pessoal, então chegamos à conclusão de que a alternativa correta da questão de número 12 é a alternativa C. C de Charlie, tudo bem? Você tem a oposição entre liberdade e fome. Quer dizer, dois fatores diretamente relacionados ao processo democrático, o que gera a contradição desse processo, né? O que gera todo o paradoxo, tudo bem? Na verdade, é um par oposto de palavra, o que remonta à antítese. Questão 12, alternativa correta, C de Charlie, liberdade, fome. Questão 13, mais um fragmento do texto. É verdade que, com o Muro de Berlim, ruiu quase tudo aquilo que sinalizava um futuro sem opressores e oprimidos. Só não há paráfrase do trecho destacado acima em... Bom, o que é uma paráfrase? Paráfrase é um recurso muito utilizado nos textos, né? Então, por meio de paráfrase, você pode reescrever parte, fragmento ou o próprio texto sem mudar, sem modificar o sentido original dele. Então, a gente percebe uma paráfrase, na verdade, a gente percebe o uso da paráfrase, né? A paráfrase sendo perfeita em seu uso, nas alternativas A, B e D. Se a gente for analisar a alternativa letra C, quando ele fala que com a queda do Muro de Berlim, na verdade, veio abaixo tudo aquilo que apontava para um futuro sem opressores e oprimidos. Então, na verdade, se a gente for relacionar essa paráfrase para o sentido original do texto, a gente percebe uma falta de lógica, uma incoerência. Ou seja, esse discurso ele não está presente na leitura do texto. Então, a gente não pode considerar que essa reescrita está de acordo com o sentido original do texto. Então, a alternativa da questão 13 é a letra C. Tudo bem? Letra C de Charlie. Questão 14. Fragmento do texto. Apesar de 4 bilhões de pessoas viverem na pobreza, entre os 6 bilhões de habitantes da Terra, as pessoas simples continuam a acreditar no futuro melhor. E neste fragmento, há o destaque de uma expressão, apesar de. Pergunta: a palavra que poderia substituir a expressão destacada sem alterar o sentido da frase é... Bom, então essa expressão, apesar de, dentro desse contexto do fragmento do texto aí, como a gente pode observar no enunciado da questão, ela acaba construindo uma relação de sentido. Então, como uma forma de você construir relações de sentido dentro de um texto, você pode utilizar operadores, conectores, conjunções, que acabam construindo uma série de relações de sentido, como oposição, como causa, como consequência, como condição, como tempo, como conclusão, como explicação. Então, para você matar essa questão aí, né, bastaria você tentar substituir essa expressão de destaque por uma outra de mesmo valor semântico, quer dizer, por uma palavra que também construa a mesma relação de sentido do que a expressão apesar de. Então, do ponto de vista semântico, a expressão apesar de, ela acaba construindo a relação de concessão. E onde a gente observa uma palavra que também construa a ideia de concessão? Está na letra B, a palavra conquanto, né?
a palavra conquanto, que na verdade é um conector, é uma conjunção, ela acaba assumindo o valor de concessão, tá legal? Então, na letra A, você tem o vocábulo como, que pode construir a relação de causa, a relação de comparação, a relação de conformidade. Na letra C, você tem um conector, a conjunção C, que costuma construir a relação de condição. E na letra D, o conector porque costuma construir a relação de causa ou explicação. Tudo bem? Então, a alternativa correta é a letra B. Questão 15. Em textos de opinião, isto é, textos que apresentam um posicionamento, textos que apresentam uma tese, né, uma opinião, vários são os recursos que auxiliam o processo de comprovação de um ponto de vista. Ou seja, não basta dentro de um texto argumentativo, isto é, textos que apresentam e ao mesmo tempo defendem uma opinião, você querer apresentar um posicionamento. Você tem que convencer o leitor a aceitar esse seu posicionamento, essa sua opinião declarada, tudo bem? Então, obrigatoriamente, para eu comprovar a minha opinião, a minha tese, eu tenho de obrigatoriamente me valer de argumentos e de estratégias argumentativas no sentido de comprovar aquilo que foi afirmado como opinião. Então, dentre os mecanismos abaixo, assinale aquele que não se encontra no texto. Bom, então a gente pode perceber que o enunciado caminha o texto para a argumentação. Ou seja, isso aqui é um texto argumentativo, certo? Se é um texto argumentativo, houve a apresentação de uma opinião e, consequentemente, a defesa desta mesma opinião. Na defesa dessa opinião, o autor se vale de estratégias argumentativas, certo? Então, se a gente perceber aí nas alternativas, temos como estratégias argumentativas, exemplos de estratégias argumentativas que não necessariamente foram utilizadas nesse texto aí, certo? Então, há uma estratégia argumentativa que não foi utilizada pelo autor nesse texto em questão. Então, na letra A, você tem pergunta retórica, na letra B, você tem dados estatísticos, na letra C, você tem fato-exemplo, e na letra D, você tem discurso de autoridade. De fato, essas alternativas apontam para estratégias argumentativas. Então, nos textos argumentativos, podemos nos valer dessas estratégias para comprovar uma opinião, certo? Tudo tranquilo? Porém, há uma estratégia argumentativa aí que não foi utilizada pelo autor nesse texto. Então, a gente tem que recorrer ao texto para poder eliminar aquela estratégia argumentativa que não foi utilizada pelo autor. Bom, então a gente percebe que na letra A tem-se a estratégia pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Pergunta retórica é quando você levanta uma pergunta no seu texto que não necessariamente se sabe a resposta ou a própria pergunta é a resposta. Então, se a gente voltar aí para a leitura do texto, há, por exemplo, um caso aí de uma pergunta retórica, né? Quando ele levanta a seguinte pergunta: mas e a pobreza de 2/3 da humanidade? Ou outro exemplo: o que significa falar em liberdade quando não se tem acesso a um prato de comida? Então, são exemplos de perguntas retóricas, tudo bem? Foram utilizadas pelo autor nesse texto argumentativo. Letra B, dados estatísticos. É uma estratégia muito utilizada nos textos argumentativos. Então, se a gente for fazer uma leitura atenta do texto, a gente percebe aí o uso de dados estatísticos, né? Como, por exemplo, 2/3 da humanidade, 4 bilhões de pessoas, são exemplos de dados, tudo bem? Então, o autor também utilizou dessa estratégia argumentativa aí. Bom, fato-exemplo. Fato-exemplo. Então, eu posso utilizar de um fato como exemplo de uma ideia, né? Então, por exemplo, quando ele fala que o importante é ressaltar que a crise de uma concepção científica do mundo abre agora a perspectiva de que os caminhos da história não sejam apenas aqueles previstos pelas largas avenidas das ideologias modernas, né? Os atalhos são hoje, as vias principais
como o demonstram o Fórum Social de Porto Alegre e a força das mobilizações contra o atual modelo de globalização. Quer dizer, tudo isso é fato. Quer dizer, são fatos que acabam sendo exemplos para demonstrar ou comprovar uma ideia. Então, também o autor utilizou fato-exemplo, essa estratégia argumentativa, tudo bem? Então, na letra D, temos discurso de autoridade. O que é um discurso de autoridade? É quando você utiliza o discurso de um especialista num assunto para comprovar a sua análise, como, por exemplo, a citação de um pensamento de um filósofo, ou então um discurso direto de um especialista em determinada área, como, por exemplo, um político, um economista, um psicólogo. Se a gente voltar ao texto aí, a gente não encontra esse tipo de estratégia argumentativa. Tudo bem? Então, o gabarito da questão aponta para a letra T. Letra D de delta. Então, o autor não utilizou o discurso de autoridade nesse texto. Tá legal? Questão 16 agora. A última questão do nosso simulado, pessoal. Vamos lá. Com base na charge abaixo, responda a questão referente, né? Bom, então você tem a charge aí, certo? A charge é um texto imagético. O que é um texto imagético? Todo texto imagético, ele trabalha como pano de fundo, como uma imagem, certo? Tranquilo? Então, a charge é um texto imagético. Embora você tenha nessa charge imagem, você também tem texto verbal, a partir do momento que foi projetado um balão com o discurso da personagem. Tranquilo? Bom, então, um dos recursos muito interessantes para que você utilize para interpretar bem um texto imagético, como é o caso da charge, de uma tira, de um cartoon, de um quadrinho, é correlacionar linguagens. Mas que linguagens seriam essas? A linguagem verbal e a linguagem não verbal. Linguagem verbal, palavras. Linguagem não verbal, a imagem. Então vamos correlacionar, juntar, relacionar a imagem e as palavras. Bom, então vamos primeiro aí analisar a imagem. Então você tem aí uma personagem observando uma obra de arte, certo? Então essa obra de arte foi projetada por meio de um rombo. Ela está exposta, né? E ela foi projetada aí por meio de um rombo, certo? E abaixo da obra de arte aí, vamos imaginar que seja um quadro, você tem o seguinte cartaz: peça orçamentária realista. Ao se deparar com essa obra de arte, a personagem questiona. Arte moderna é um saco, daí o texto verbal, certo? Arte moderna é um saco. Pintam um quadro com um rombo no meio e acham uma obra-prima. Entenderam agora a relação, né, entre pintar um quadro com um rombo no meio e achar uma obra-prima? Quer dizer, ele questiona a arte moderna, tá legal? Então, a arte moderna, você pode pegar, por exemplo, uma privada e expor essa privada amontoada a outras e provocar uma espécie de arte moderna. Tudo bem? Tranquilo? E aí o enunciado diz o seguinte, que na charge, além da crítica à arte moderna, presente na fala do personagem, é possível identificar ainda outra crítica. Quer dizer, você tem uma crítica explícita apresentada pela personagem, que está questionando aí, está criticando a arte moderna, e você tem uma crítica implícita, subentendida, certo? E qual seria o recurso, a estratégia para você identificar essa crítica que está escondida, que está implícita nessa charge? Então vamos voltar ao início. Então eu falei que o principal recurso para você interpretar bem uma charge, sabendo que o objetivo da charge é apresentar uma crítica, é realizar um questionamento, é relacionar. Melhor dizendo, é correlacionar linguagens. Linguagem verbal e a linguagem não verbal. Se observarmos aí o quadro, a obra de arte, percebemos o quê? Um rombo, certo? E o que tem a ver esse rombo aí? Você percebe o sentido deste rombo a partir do momento que você lê o cartaz, o que está escrito abaixo, né? Você tem peça orçamentária realista. Opa! O vocábulo orçamentário, que vem de orçamento,
está relacionado à finança, está relacionado a uma ideia dentro da economia. Então, qual é a crítica implícita que podemos encontrar dentro dessa charge? Então, esta outra crítica está relacionada ao seguinte aspecto: moral, estético, econômico ou acadêmico? Bom, a crítica que está relacionada à questão acadêmica, a questão, melhor dizendo, a estética, ela foi apresentada de maneira explícita pela personagem, porque ela acaba criticando a arte moderna. Mas a crítica implícita, subentendida, escondida, ela está relacionada ao fato do rombo no quadro e o título do quadro. Quer dizer, o rombo que está relacionado ao orçamento e a palavra orçamento está relacionada ao fator econômico. Tudo bem? Então o gabarito aponta para a letra C de Charlie. Aspecto econômico. Tranquilo? Tudo bem? Então, muito obrigado pela atenção de todos aí. Chegamos ao final da correção do nosso simulado. Lembre-se sempre que o segredo é praticar. Um abraço a todos.